Meninas e meninos do meu coração varonil, sejam bem-vindos a mais um curso hoje, Direito Constitucional, aqui no único lugar onde você é acariciado, recebido com todo carinho e sua preparação especialíssima. Hoje é um curso de Direito Constitucional aqui com o professor Sionil Borges, no portal Silvio Sante. Nossa primeira questão é, professor, faz uma apresentação aí. Não vou fazer apresentação de nada. Esse é um curso de exercícios, não é um curso teórico, embora tenha como costume, antes da questão propriamente dita, fazer considerações teóricas. Isso é muito importante. Não é analisar só a sentença em si, fazer uma recapitulação, rememorar, por exemplo, os sentidos de uma Constituição. Os sentidos que mais caem em prova, sociológico, político, jurídico de Constituição. O conceito sociológico, tem o L aqui, né? E aí é um mnemônico, L, La Salle. Político tem T, Schmitt. E Hans Kelsen não tem nada, Hans Kelsen, sentido jurídico. É óbvio que numa prova, sobretudo aquela realizada, conduzida pela banca examinadora da Sebrasp, CESP, você não vai ter essa facilidade. O L, La Salle, T, político e Hans Kelsen, o sentido jurídico. A sua banca vai prezar pelo conhecimento, né, pelo substrato realmente da matéria. E nesse ponto, vale rememorar que o sentido sociológico de La Salle leva em consideração que a Constituição deve reproduzir os fatores reais do poder. Então, quando você abre o texto reunido de forma solene, está aqui. Você está vendo o verso do texto. Eu estou vendo o interior do texto. O que você vê? Você vê uma mera folha de papel. E nesse anverso, eu vejo o seu interior. La Salle, ele olhava o interior, e não a capa, e não a forma. Olhando para o interior. Vem cá, o interior, ele reproduz, de fato, aquilo que acontece no seio da sociedade, aspectos econômicos, aspectos sociais, aspectos culturais, ou é simplesmente um repositório para a dominação do poder? Porque se a Constituição não reproduz esses fatores reais que conduzem, que emanam da sociedade, pode rasgar, porque é uma mera folha de papel em branco. Então, a mera folha de papel em branco é exatamente, essa ideia é proveniente da concepção sociológica de La Salle. Se a Constituição não assim reproduz, rasga, porque é uma mera folha de papel em branco. Já Carl Schmitt, ele nos referencia e não se distancia de uma concepção sociológica, não é totalmente dissociada da concepção sociológica, que a Constituição é uma decisão política e fundamental. Você vai encontrar no texto constitucional aquilo realmente que é fundamental, aquilo que é estrutural do Estado. O que é estrutural? O que é estrutural dentro de um Estado? Com certeza, a repartição de competências, com certeza, a separação dos poderes, com certeza, a organização dos poderes. Tudo isso é estrutura do Estado. Mas pode acontecer de alguma coisa estar no interior da Constituição e não representar a estrutura, não ser um aspecto orgânico. Por isso, não é uma decisão política e fundamental, poderia muito bem estar do lado de fora da Constituição, segundo Carl Schmitt. O texto constitucional, ele só pode, na visão dele, reproduzir uma decisão política e fundamental. Se não reproduz, joga para o lado de fora. É uma mera lei constitucional. Essa é a concepção política de Schmitt. E a que mais cai em prova, talvez seja, e é, na verdade, a concepção de Hans Kelsen em sua teoria pura. Hans Kelsen tentou isolar
a norma e seu dever ser. Estudar a norma de forma a não considerar ela atingida pelos aspectos sociais, econômicos, culturais, religiosos. Vamos estudar a norma em sua pureza. E aí, cria-se uma ideia de um escalonamento vertical, está aqui a ideia do escalonamento vertical de Hans Kelsen. No topo, nós temos a Constituição, tá aqui vou botar a Constituição Federal, ok? Fazendo analogia ao nosso sistema, que é jurídico. Não é político e sequer sociológico. Ele é jurídico. Pouco importa o que tem dentro. Pouco importa se tem fatores reais ou não tem. Não é uma mera folha de papel em branco. Está no topo do ordenamento, tem supremacia sobre as demais normas, servindo inclusive de fundamento de validade do ordenamento superveniente, das normas que são advindas dali. Então nós temos aqui um plano existente, é uma norma escrita, é uma norma posta, e acima nós temos uma norma hipotética. Uma norma hipotética. Vencida essa consideração doutrinária, vamos à nossa primeira sentença. A possibilidade de um direito positivo supraestatal limitar o poder legislativo foi uma invenção do constitucionalismo do século XVIII, inspirado pela tese de Montesquieu, de que apenas poderes moderados eram compatíveis com a liberdade. Mas como seria possível restringir o poder soberano? Tendo a autoridade sido entendida ao longo da modernidade justamente como um poder que não encontrava limites no direito positivo. Uma soberania limitada parecia uma contradição, e de fato, a exigência de poderes políticos limitados implicou redefinir o próprio conceito de soberania, que sofreu uma deflação. A ideia apresentada no texto reflete uma decisão política fundamental, configurando o sentido sociológico? Não. Esse é o sentido político de Carl Schmitt. Então a sentença está errada. E exatamente dentro dessa ideia de Schmitt, decisão política fundamental, ele pega, olha o repositório constitucional, tá aqui, ó, o nosso repositório constitucional é esse aqui. Dentro da Constituição nós temos várias decisões que são políticos fundamentais. Eu não tenho dúvida de que a repartição de competências ingressa nessa ideia do que é fundamental, a separação dos poderes, a organização dos poderes, a organização do Estado. Tudo isso é estrutura, tudo isso é o elemento orgânico dentro de uma linha doutrinária, por exemplo, representada por José Afonso da Silva. É um aspecto estrutural, é um elemento orgânico. Isso aqui tudo é elemento orgânico da Constituição Federal. Mas dentro da Constituição é possível perceber a nossa, lá o parágrafo 2º do artigo 242, o Colégio Dom Pedro II, que é instalado no Rio de Janeiro e é mantido, sua manutenção é pela União. Pergunto, por que está no texto constitucional? Poderia muito bem estar do lado de fora. Então, esse parágrafo 2º do artigo 242 não é uma decisão político fundamental. Poderia muito bem estar do lado de fora. Trata-se, em verdade, de uma lei constitucional. E quando o Schmitt chama de lei, é para desvalorizar a sua supremacia, para tornar a matéria subconstitucional. A gente um pouco mais à frente vai ver essa classificação, as chamadas constituições subconstitucionais, as normas subconstitucionais. Então, é simplesmente uma lei constitucional. Assim como também o capítulo dos índios poderia muito bem ser retirado do texto constitucional e ser tratado pela legislação infraconstitucional. Então, Schmitt não é o que ele preconiza, não é o que ele defende,
Mas ele reconhece que o ideal seria só ter decisão político fundamental. Mas isso não ocorre. Porque, sobretudo nas constituições que são prolixas, inchadas, não sintéticas, não breves, não reduzidas, as constituições analíticas, elas falam demais, ingressando em assunto que não é decisão política fundamental. Na ideia de lei constitucional. Façamos análise da questão número 2. Para Carl Schmitt, que defende a concepção política, a Constituição não se confunde com uma lei constitucional. Não, não se confunde. O texto constitucional pode eventualmente colidir com a decisão política fundamental, que seria propriamente dita. A sentença está perfeita dentro dessa ideia de Schmitt. Aqui nós temos a concepção jurídica. A concepção jurídica Hans Kelsen defende a ideia de um escalonamento vertical. Professor, dentro desse escalonamento vertical, fazendo uma analogia ao nosso sistema jurídico posto, quem acha-se no topo? A Constituição Federal de 88, mais as emendas à Constituição, mais os tratados internacionais de direitos humanos, aprovados conforme o rito do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, juntos formando um bloco de constitucionalidade. Perfeito? Então, tudo isso vai servir como fundamento de validade para as normas infraconstitucionais e indiretamente, de forma reflexa, para as normas infralegais. Mas isso aqui é um plano jurídico positivo. O que é positivo? Gente, positivo é porque está escrito. E aí Kelsen chegou num momento, uma norma infralegal extrai da lei, e a lei tira fundamento da Constituição, e todos da Constituição. E a Constituição retira o seu fundamento de quem? Ele não poderia, e aí ele chegou naquela sinuca de bico, ele não poderia falar, retira, é do povo, é religião, divino, poder divino. Não. Ele criou um plano lógico, jurídico. Olha na cabeça dele. É lógico que tem algo acima da Constituição Federal. Mas eu hoje, exatamente por defender uma teoria pura, não vou falar o que é. É lógico que tem algo no plano jurídico acima da Constituição Federal, de onde ela extrai o seu fundamento de validade. Mas hoje, eu vou falar que é uma norma hipotético fundamental. Entendi. Então nós temos um plano pressuposto, que é a norma hipotética, e um plano posto, escrito, que é o plano jurídico positivo. Vindo à questão, diz assim: a Constituição Federal goza de supremacia, tanto do aspecto material quanto do aspecto formal. Verdadeiro. Tudo aquilo, voltando aqui ao nosso desenho, tudo aquilo que está dentro da Constituição, tudo, tem supremacia. Tudo tem supremacia. Não, professor, é só sobre o aspecto formal. Ah, é? Então você vai me responder. Quem vale mais? Quem vale mais? É uma pergunta. Vale mais o Colégio Dom Pedro II, que está lá no Rio de Janeiro, mantido pela União, quem vale mais? Ou uma lei orçamentária que está dentro de uma lei ordinária? Quem vale mais? Qual é a norma que vale mais? A norma que vale mais é o colégio. É o colégio. Ou seja, embora seja tão somente
formalmente constitucional. Então, cuidado, a supremacia vista no texto constitucional, a nossa supremacia, pouco importa o seu conteúdo. Todas as normas, tirando o preâmbulo, que não é considerado norma jurídica, vai ter idêntico valor. Pouco importando a sua matéria, o seu conteúdo. Então a sentença está verdadeira. Vamos trazer agora a classificação das constituições, tema querido do CESP, querido da FCC, VUNESP, qualquer banca examinadora. Vamos lá a uma rápida classificação. As constituições quanto à estabilidade, mutabilidade, alterabilidade, é isso mesmo. A forma que vão sofrer alterações futuras supervenientes podem ser classificadas como flexíveis. Entenda esse sinal como semelhante à lei ordinária. Uma Constituição ser flexível é ser alterada observando a mesma solenidade que tem uma lei ordinária. Entenda, não tem solenidade. Uma norma flexível, uma Constituição flexível, não tem solenidade. Serve como uma lei ordinária. Isso acontece muito, acontece demais, sobretudo dentro do sistema consuetudinário. Acontece demais dentro do sistema consuetudinário. Consuetudinário é aquele baseado em costumes. Consuetudinário é costumes. E por que, professor, dentro de um sistema consuetudinário? Porque lá, uma Constituição, ela tem o mesmo valor do que uma lei. Porque o que prevalece é a supremacia material. Então, alterar uma Constituição, uma norma constitucional, pode ser como alterar uma lei ordinária. Às vezes, a lei ordinária vai ser mais valiosa do que o próprio conteúdo constitucional, porque a matéria é mais importante, a matéria lá é materialmente constitucional, e não só formalmente constitucional. Já uma Constituição flexível, semi-rígida, é parte dela alterada como se fosse uma lei ordinária, e outra parte é superior à lei ordinária. Quero dizer que existe um conteúdo dentro do texto constitucional que só vai sofrer alteração a partir de um processo solene. E outra parte não. Segue de uma lei ordinária. Significa dizer que parte é flexível, parte é rígida. Por isso chamada de semi-rígida. Exemplo, a Constituição do Império de 1824. A gente tem lá a Constituição e nós temos as leis constitucionais. Faz lembrar muito o quê? Carl Schmitt. Nos faz lembrar Carl Schmitt. Existe algo que é constitucional e o que é constitucional é superior ao que é uma lei ordinária. E dentro da Constituição tem algo que não é estrutural, orgânico, e pode muito bem ser alterado por uma lei ordinária. Já uma Constituição do tipo rígida é aquela em que o processo de alteração é mais solene, mais dificultoso do que uma lei ordinária. Processo mais dificultoso. Vai alterar uma Constituição? Existe um processo muito mais rigoroso do que alterar uma lei ordinária. Vamos à questão. A vigente Constituição brasileira é... A vigente é a de 1988. No que se refere à estabilidade, mutabilidade, alterabilidade, semi-rígida, preciso continuar? Não, eu não preciso continuar. Semi-rígida foi a Constituição do Império de 1824, logo a sentença está errada. Prosseguindo, outras classificações. Raramente a banca ingressa nessas outras classificações, mas elas caem, e quando caem machuca, porque raramente é cobrado o assunto.
Uma Constituição pode ser considerada fixa, aquela caladinha, silenciosa. E por que a Constituição é considerada silenciosa? Imutável, granítica, monolítica. Por quê? E a super rígida? Gente, quando você vai alterar a Constituição de 88, exemplo, vai ter lá o poder de reforma, e esse poder de reforma é emenda à Constituição. E emenda à Constituição, poder de reforma, é poder constituinte de segundo grau. Eu não preciso do ressurgimento do poder permanente de primeiro grau, o genuíno, o originário. Uma Constituição fixa, caladinha, silenciosa, é porque, para ela ser alterada, eu preciso chamar o trabalho do poder constituinte originário. O poder constituinte originário tem que ser, por exemplo, convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Uma Assembleia Nacional Constituinte para uma emenda à Constituição, por isso ela é considerada fixa. Porque apesar da possibilidade de ser alterada, vai ser muito difícil ela ser alterada. Porque reconvocar uma Assembleia Nacional Constituinte para uma emenda, então ela se torna silenciosa, fixa ao longo do tempo. A imutável, como o próprio nome diz, é aquela que não pode ser alterada. Granítica. E a super rígida, peço sua atenção agora, o parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal de 88, a nossa Constituição vigente, vem trazendo um núcleo pétreo. Núcleo pétreo. Parte da literatura. E aí, parte da literatura é Alexandre de Moraes, gente. Alexandre de Moraes classifica a Constituição de 88 como sendo super rígida pelo fato de ter um núcleo pétreo. Para o autor, ela é rígida. Mais rígida pelo mundo é aquela Constituição que o processo é mais dificultoso do que o de transformação de uma lei ordinária. Alterar uma lei ordinária é muito mais fácil. Ele fala que a Constituição de 88 tem um plus. E esse plus é ter uma parte ali que não pode ser abolida. É um núcleo essencial que não pode ser alterado no sentido de ser extirpado da Constituição Federal. Ser retirado da Constituição Federal. Pode alterar? Pode. Pode aumentar, pode até restringir um pouco. Você só não pode eliminar, abolir, ou ser tendente a abolir. Então, cuidado na prova. A Constituição de 88, para a parte da literatura, também pode ser considerada super rígida pelo fato de ter um núcleo essencial que não pode ser abolido, apagado. Diz assim a questão de número 5. O fato de o texto constitucional ter sido alterado quase 100 vezes. É a questão de 2018, tá, gente? Já foi alterado por mais de 100 vezes. Quase não, mais de 100 vezes. Em razão de emendas à Constituição. Não é suficiente para classificar a nossa Constituição como flexível. Não, não é. A nossa Constituição não é flexível, então não é realmente suficiente. A nossa Constituição, ela é do tipo rígida, e para alguns chamada de super rígida. Então a sentença está perfeita. Vamos lembrar aqui o seguinte. Nós temos aqui a ideia do escalonamento vertical, já falado. A Constituição Federal tanto tem supremacia formal como também material. Serve como fundamento de validade para as normas infraconstitucionais e indiretamente, reflexamente para as normas infralegais dentro desse escalonamento hierárquico vertical. O que não impede, sobremaneira, que a Constituição não possa ser alterada, sempre observando
o parágrafo 4º do artigo 60, que traz um núcleo pétreo. Núcleo pétreo, cláusulas pétreas, não podem ser abolidas. Não pode ser abolido, apagado, fulminado. Tudo bem, eu entendi, professor. Tem lá o núcleo pétreo, a Constituição é rígida. Rígida é imutável? Não. Pode ser alterada. Observando toda uma processualística constitucional, tendo limitações circunstanciais, procedimentais, materiais, tudo isso feito por meio de emendas à Constituição, dentro de um processo que corre no Congresso Nacional, assim entendido, segundo o artigo 44 da Constituição Federal, como um somatório de Câmara dos Deputados e Senado Federal. Vamos à questão de número 6. Constituição é a lei maior do ordenamento jurídico. E realmente, dali vai ser extraído o fundamento de validade para todas as normas supervenientes. E os seus dispositivos, por servirem de fundamento para o conteúdo das normas infra. Verdadeiro. Devem ser imutáveis? A nossa Constituição não é imutável. Nem o núcleo pétreo é imutável, porque pode ser estendido e até, por vezes, restringido, desde que não seja tendente à abolição. Portanto, a sentença está errada. Vamos à questão de número 7 e trazer aqui a classificação quanto à extensão. Quanto à extensão, as constituições podem ser consideradas sintéticas, pequenas, reduzida, breve, sumária ou analítica, prolixa, fala demais. Prolixa quer dizer, ela fala demais. Ela fala tanto, que muitas das vezes ela trata de assuntos que são só formalmente constitucional. E é verdade. Se você olhar o exemplo da Constituição Federal de 88, ela trouxe lá, durante muito tempo, ela trazia lá o direito financeiro. O artigo 192 vinha trazendo toda uma normatização de direito financeiro. Houve a revogação do artigo 192, levando o assunto a ser tratado agora mediante lei complementar. Significa dizer que aquilo que estava lá no artigo 192 era só formalmente constitucional. Tanto hoje que a matéria é tratada por lei complementar. E conteúdo material, gente, eu não tenho dúvida de que direitos e garantias individuais fazem parte de um núcleo materialmente constitucional. Então, uma Constituição analítica prolixa, ela tende a falar tanto a ponto de ingressar em assuntos que são só formalmente constitucionais. Já uma sintética, reduzida, breve, sumária, elas têm mais estabilidade, mais flexibilidade. Ela é sintética, ela traz conceitos mais elásticos. Traz conceitos mais elásticos, permitindo que uma construção, eu vou escrever uma palavra aqui que não é do seu vocabulário, construção pretoriana. Pô, professor, não é nem do seu vocabulário, você está errando aí, ó. Pretoriana. Construção pretoriana. Agora traduza. Jurisprudencial. Um país como os Estados Unidos da América, em que a Constituição é sintética, em que você tem lá, acho que 13 artigos, é o sonho do concurseiro. Eu já vi professor falando assim, é o sonho do concurseiro uma Constituição com 13 artigos. Eu falo, não, é um pesadelo. É um pesadelo. Porque quanto menor a Constituição, maior vai ser a interpretação advinda dessas poucas normas. Então você tem que conhecer a jurisprudência para todos os lados. E no sistema norte-americano, uma jurisprudência funciona dentro do stare decisis, onde a jurisprudência tem natureza vinculante. Então você tem que conhecer poucos artigos, mas tem que conhecer todo o repertório,
toda a pretória, toda a jurisprudência sobre cada um dos artigos. É muita coisa. A nossa não, a Constituição de 88, realmente ela não é tão estável, tão duradoura como é a americana, gente, existe até hoje. Até hoje, está lá, bonitinha. Ela é muito estável ao longo do tempo. Ela é flexível pelo fato de ter conceito elástico, abrindo aí a possibilidade de jurisprudência acerca dela. A nossa, ela é pouquíssimo estável. São mais de 100 emendas à Constituição. É espirrar, sai uma emenda à Constituição. Fala demais, traz em seu interior assunto que poderia estar do lado de fora. Confere-se uma capa, confere-se uma supremacia formal, só que materialmente não precisaria estar ali. Pensando nisso, façamos aqui uma última questão para fechar esse bloco. Por conter de forma sucinta normas que tratam dos mais diversos temas. Espera aí, olha só. Conter de forma sucinta normas que tratam dos mais diversos temas. A Constituição é classificada como sintética? Bom, se ela fala dos mais diversos temas, gente, ela não é sucinta. Ela é ampla, ela é inchada, ela é prolixa, ela é analítica. Ela não é sintética, é analítica. E com isso chegamos à resposta, o item está errado. Fechando aqui.